Você já parou para pensar no que realmente significa pedir um milagre? Não aquele milagre que a gente vê nos filmes, onde tudo muda de repente, mas o tipo de milagre que mexe com quem você é, com suas escolhas e com o seu jeito de viver. Porque no fundo, quase ninguém quer esse tipo de transformação. As pessoas querem que Deus mude a vida delas, mas não querem que Deus mude elas. A nossa geração cresceu acreditando que tudo precisa ser rápido, fácil e imediato. Se algo demora, a gente perde o interesse. Se algo exige esforço, a gente chama de difícil demais. E se algo exige renúncia, a gente chama de exagero. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus do mesmo jeito que trata o resto da vida, como alguém que existe para facilitar as coisas e não para nos transformar. Muita gente ora pedindo uma vida diferente, mas continua presa no mesmo ciclo de pensamentos, hábitos e escolhas. Pede paz, mas vive alimentando a ansiedade. Pede força, mas foge de qualquer situação que exija coragem. Pede proximidade com Deus, mas nunca abre a Bíblia. Nunca ora de verdade e nunca silencia a mente para ouvir algo além do próprio barulho interior. É como se a gente quisesse colher frutos de uma árvore que nunca teve coragem de plantar. E na Bíblia isso não é novidade. O povo de Israel passou anos clamando por libertação. Eles eram escravos, humilhados, oprimidos e sem esperança. E quando Deus finalmente responde, ele não responde com palavras bonitas, mas sim com ação. Ele envia Moisés, abre o mar, derrota o Egito, conduz o povo para fora da escravidão. E era o milagre que eles tanto pediram. Mas depois que o milagre acontece, algo estranho surge: o medo da liberdade. No deserto, longe do Egito, o povo começa a reclamar. Eles sentem saudade da comida, da rotina e até da escravidão. O Egito era cruel, mas era conhecido. O deserto era incerto, mas era o caminho para a promessa. E é exatamente assim que muita gente vive hoje. Prefere a dor conhecida ao futuro desconhecido. Prefere continuar preso a hábitos ruins do que enfrentar o desconforto de mudar. Prefere viver uma vida mediana do que correr o risco de viver algo grande. A verdade é que Deus não costuma agir do jeito que a gente imagina. Quando pedimos mudança, Ele não começa mudando o mundo ao nosso redor. Ele começa mexendo em nós. Ele expõe aquilo que a gente tenta esconder, confronta aquilo que a gente tenta justificar e quebra aquilo que a gente tenta proteger. E isso dói. Dói porque a gente descobre que o maior obstáculo entre nós e o propósito de Deus não é o diabo, nem o mundo, nem as circunstâncias. Por incrível que pareça, somos nós mesmos. Para um adolescente, isso é ainda mais pesado. Existe o medo de ser diferente, de ser julgado e de parecer estranho. E seguir a Deus de verdade significa muitas vezes dizer não para as coisas que todo mundo acha normal. Significa abrir mão de certas conversas, de certos conteúdos, de certos comportamentos que parecem inofensivos, mas que aos poucos vão moldando a mente e o coração. Significa escolher um caminho que nem sempre vai te dar popularidade, mas que vai te dar identidade. E a identidade é algo raro hoje. As pessoas sabem o que gostam, mas não sabem quem são. Sabem o que querem consumir, mas não sabem o que querem se tornar. Sabem o que querem mostrar, mas não sabem o que querem construir. A gente vive em uma geração que quer resultados sem processo, quer maturidade sem disciplina, quer intimidade com Deus sem tempo com Deus, quer caráter sem renúncia, quer transformação sem conforto. Mas a Bíblia nunca prometeu isso, e pelo contrário, ela sempre mostrou que toda mudança verdadeira começa com a ruptura interior. Deus pode tudo, mas Ele não vai controlar suas escolhas. Ele não vai viver por você e Ele não vai decidir por você também. Enquanto você ora pedindo transformação, Deus observa suas decisões diárias, porque é nelas que o verdadeiro milagre começa. Não é nos grandes momentos espirituais, mas sim nas pequenas escolhas invisíveis que ninguém vê. A gente costuma pensar que a fé é sentir algo forte no coração, mas na prática a fé é agir mesmo quando não sente nada. É continuar obedecendo mesmo quando não há emoção. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É continuar caminhando mesmo quando a motivação morre. E talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de fé, mas o excesso de desculpas. A gente chama o medo de prudência, preguiça de descanso, desobediência de liberdade,
e comodidade de tempo de Deus. Mas na Bíblia, quase todos os milagres aconteceram depois de um passo de coragem. Moisés precisou estender a mão sobre o mar antes que ele se abrisse. Davi precisou correr em direção a Golias antes de vencer o gigante. E Pedro precisou sair do barco antes de andar sobre as águas. Então nenhum deles ficou parado esperando que tudo se resolvesse sozinho. Nenhum deles disse: "Quando eu me sentir pronto, eu vou agir." Eles agiram primeiro e só depois entenderam o tamanho do milagre. E talvez você esteja pedindo para Deus mudar a sua vida, mas continua se recusando a mudar suas atitudes. Talvez você esteja orando por libertação, mas continua alimentando aquilo que te prende. Talvez você esteja pedindo um novo começo, mas insiste em repetir os mesmos erros, como se desta vez o resultado fosse ser diferente. E o mais perigoso não é errar. O mais perigoso é se acostumar com o erro, e o perigo também não é só você cair, é decidir morar no chão. E Deus não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas dispostas, e a disposição não é algo confortável. Disposição significa aceitar que crescer dói, que mudar incomoda e que seguir a Deus exige renunciar partes de quem você acha que você é. Então significa entender que nem toda mudança vem com aplausos e que muitas vezes o caminho certo é o mais solitário, porque a gente quer a promessa, mas a gente foge de todo o processo. A gente quer o resultado, mas rejeita todo o caminho. Queremos o milagre, mas a gente odeia a transformação. Só que Deus não trabalha assim. Ele não entrega destinos grandes para pessoas que se recusam a crescer por dentro. Ele não confia propósitos profundos a corações superficiais. E ele também não constrói algo eterno em pessoas que só pensam no imediato. Então talvez o milagre que você espera esteja do outro lado de uma decisão que você vem adiando há meses. Ou talvez esteja depois de um pedido de perdão que você não quer fazer, de um hábito que você não quer abandonar, de uma conversa que você insiste em evitar, ou de uma escolha que exige coragem demais para alguém que prefere viver no automático. Porque o maior milagre não é quando Deus muda as circunstâncias ao seu redor. O maior milagre é quando Ele muda quem você é por dentro. E isso quase nunca acontece sem confronto, sem dor ou sem escolhas difíceis. Então talvez você não precise de um novo milagre. Talvez você precise de uma nova mentalidade, de uma nova postura e de uma nova coragem. Porque enquanto você continuar pedindo para Deus fazer algo que você mesmo não quer começar, o milagre vai continuar existindo, mas sempre distante demais da sua realidade. E talvez essa seja a verdade que ninguém gosta de ouvir. Deus está pronto para mudar a sua vida, mas a questão é: você está pronto para deixar a sua vida antiga morrer?